Demonstre a lei horária do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos essa fórmula aqui que a gente costuma usar no MRUV. E agora a gente vai demonstrar ela, a gente vai ver de onde que ela vem. Bom, então para começar, a gente vai começar lembrando da definição de aceleração. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. E a variação de velocidade é a velocidade v num tempo qualquer menos a velocidade inicial sobre o ΔT, que é o tempo t, um tempo qualquer, menos o momento inicial. Bom, daqui, então, a gente vai isolar esse v. Então, o v é igual, a gente vai passar esse cara para lá multiplicando a aceleração, vai passar o v0 somando, então vai ficar v0 mais aceleração vezes t menos t0. Essa é a primeira equação que a gente tem, que a gente vai utilizar depois. Deixa essa equação guardadinha aqui, que é a equação da velocidade para o MRUV, né? Para uma dada aceleração, a velocidade varia em função do tempo. Então, ela começa em v0 e vai variando conforme a aceleração, conforme uma reta. Então, na segunda parte dessa demonstração, a gente vai utilizar justamente o gráfico dessa equação para calcular essa equação que a gente quer demonstrar. Vamos lembrar que no MRU, no movimento retilíneo uniforme, onde não há aceleração, a gente tem que a variação da posição é igual à velocidade inicial vezes a variação do tempo. Não tem aceleração, então essa é a definição da variação da posição em relação ao tempo, com uma velocidade v0 que não varia, é constante, justamente porque a gente está falando do MRU. E nesse caso, a gente tem um gráfico, a gente vai construir aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Nosso gráfico da velocidade em função do tempo no MRU, então da velocidade, eu vou chamar de V', só para a gente não confundir o eixo com o valor em determinado momento. Em função do tempo, eu vou chamar de T' também, para não confundir com esse momento arbitrário. Bom, no MRU, a velocidade não varia em função do tempo. Então, a gente tem o gráfico como uma reta horizontal, partindo no momento t0 até o momento t. Momento t0 até o momento t. A gente tem essa velocidade constante v0. E conforme a gente pode ver aqui, a variação da posição é dada por v0, que é esse cara aqui, que é essa altura desse retângulo, vezes t menos t0, que é esse comprimento do retângulo, ou seja, a variação da posição é dada pela área desse retângulo. Então, no MRUV, que é o que a gente quer, no MRUV, assim como em qualquer outro tipo de movimento, a gente vai ter que sempre a variação da posição da partícula do objeto vai ser a área que a gente tem do gráfico da velocidade em função do tempo, a área entre esse gráfico e o eixo do tempo. Então, no MRUV, a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo,
como uma reta também, só que não é uma reta horizontal. Não é uma reta horizontal porque a velocidade varia. Então o gráfico da nossa velocidade em função do tempo vai ser uma reta, só que não horizontal. Partindo no momento t0 até o momento arbitrário t, de t0 a t, partindo com uma velocidade v0 até uma velocidade v. Bom, então a gente tem esse gráfico dessa reta, que é justamente o gráfico dessa equação. Então, como a gente viu, analogamente a isso aqui, a variação da posição vai ser igual à área entre o gráfico, entre essa reta e o eixo do tempo. Só que a área, essa área aqui, que é essa área que eu estou destacando, é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A base maior, que é V, mais a base menor, que é V0, vezes a altura, que é T menos T0, sobre 2. Então vai ficar assim. Base maior, que é V, mais a base menor, que é V0, vezes a altura, que é T menos T0, sobre 2. A gente podia também fazer a soma dessas duas áreas, né? A soma desse triângulo aqui com esse retângulo aqui, daria a mesma coisa. Agora a gente vai utilizar essa equação aqui para V. Vamos substituir esse V aqui nessa equação. Então vamos chamar essa equação de 2, só para ficar organizadinho. 1 e 2. 1 e 2. Então a gente vai ter ΔX igual a V, que vale isso daqui. Então vai ficar V0, mais aqui eu já vou multiplicar. Vai ficar AT menos AT0. Então, V mais V0. Mais V0. Que multiplica T menos T0. Sobre 2. Sobre 2. Então, isso aqui vai ficar... Aqui vai ficar V mais V0. Vezes T menos T0. Então, vai ficar 2 V0, né? V mais V0, 2V0. E eu já vou multiplicar por T menos T0. E aqui vai ficar mais, vamos colocar o A em evidência. Vai ficar o A em evidência aqui dentro, que multiplica T menos T0, que multiplica T menos T0. Então vai ficar A vezes T menos T0 ao quadrado. Então A T menos T0 ao quadrado. Tudo isso daqui por 2. Por 2. Então aqui a gente já chegou na nossa fórmula. Dividindo por 2, eu vou cortar esse 2 aqui. Vai ficar V0 multiplica T menos T0 mais A vezes T menos T0 ao quadrado sobre 2. Então aqui a gente chegou ΔX, só para ficar igual àquela equação ali. ΔX é justamente x menos x0. Então, x, em função do tempo, passando esse x0 para a direita, nessa equação aqui. Né, o ΔX, que é isso aqui, vou passar o x0 para a direita. É x0
mais T0, T menos T0, mais A T menos T0 ao quadrado sobre 2. E aqui a gente chegou finalmente na equação que a gente queria demonstrar. Então, CQD. Bom, a gente demonstrou essa equação utilizando propriedades gráficas. Então agora a gente vai demonstrar essa equação utilizando o cálculo. Se você já estudou cálculo, você lembrou nessas partes que eu falei sobre áreas sob o gráfico e o eixo do tempo, você provavelmente pensou em integral, que é justamente a área entre o gráfico de uma curva e o eixo x, que nesse caso é o eixo do tempo, é a integral dessa curva com relação ao eixo do tempo. Então aqui a gente vai fazer uma segunda demonstração, ou melhor, a mesma demonstração, só que utilizando dessa vez cálculo, caso você já tenha estudado cálculo. Então, galera, eu apaguei aquela parte que a gente utilizou a propriedade gráfica para calcular o ΔX. E agora a gente vai redemonstrar essa equação utilizando o cálculo, que seria a forma, inclusive, mais formal de demonstrar essa equação. Bom, a gente sabe que o ΔX é igual à integral da velocidade com relação ao tempo. E aqui a gente vai integrar, eu vou chamar o v de v' e o tempo de t', só para não confundir com os limites de integração, que vão ser de t0 até t, beleza? A gente vai integrar a velocidade em relação ao tempo, que é a mesma coisa que fazer a área sob o gráfico da velocidade com relação ao tempo, que é o que a gente calculou diretamente. Mas imagina que essa área fosse uma curva, a gente tivesse um gráfico que fosse uma curva. Como é que a gente calcularia da mesma forma que a gente fez anteriormente? De forma direta não daria, a gente poderia fazer aproximações, mas de forma direta, calculando um trapézio, um triângulo, não daria. Então, nesse caso, a gente teria que recorrer ao cálculo. Nesse caso específico do MRUV, o gráfico nos ajuda porque é uma reta, então a gente consegue calcular aquela área diretamente. Então, a integral de t0 até t. Bom, esse v' aqui é esse cara aqui. Esse v' é o v0 mais a aceleração t' menos t0. Então vamos substituir. V' é v0 mais a aceleração t' menos t0 dt, dt', que é igual a integral de t0 até t. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Vamos separar em duas integrais isso aqui. Então vai ficar integral de v0 dt, ou melhor, v0 dt', mais a integral de t0 até t de a aceleração é constante. Então a gente pode tirar para fora da integral. A que multiplica t' menos t0, t' menos t0, dt'. Bom, aqui da mesma forma a velocidade inicial é uma constante, então a gente vai tirar ela para fora, daí vai ficar a integral de dt', que é simplesmente
o próprio t'. Então essa primeira integral vai ficar v0 t', de t0 até t. E essa segunda integral, a aceleração é constante, vai ser para fora da integral. Sai para fora da integral a aceleração. Vai ficar a integral de t', dt', que vai ficar t' ao quadrado sobre 2, menos, que é esse menos aqui, t0 é uma constante, então ele vai sair para fora da integral, e o a também está multiplicando t0, então menos t0 saiu para fora da integral, vai ficar só o dt'. A integral de dt' é o próprio t'. Isso tudo aqui com um limite de integração de t0 até t. Então, continuando aqui embaixo, ΔX é igual. Vamos aplicar agora os limites de integração. Vai ficar V0, vai ficar t menos t0, limite superior menos o limite inferior, mais. Agora vamos aplicar os limites de integração nessa parcela aqui. Vamos fazer essa parcela toda para t menos essa parcela toda para t0. Então vai ficar a t ao quadrado sobre 2 menos a t0t menos essa parcela toda para t0. A t0 ao quadrado sobre 2 mais, porque vai ficar esse menos com menos, a t0 ao quadrado. Agora a gente precisa pegar esses termos aqui, que estão multiplicados pela aceleração, e rearranjar eles. Então vamos colocar o a em evidência, o a sobre 2 em evidência, que multiplica, vamos pegar esses dois carinhas aqui, t ao quadrado menos t0 ao quadrado, menos a t0, então vamos colocar menos a t0 em evidência, que multiplica t menos t0. Então eu coloquei o a menos a t0 em evidência. Se a gente multiplicar aqui, vai ficar mais a t0 ao quadrado, que é esse carinha aqui. Vamos usar aquela propriedade aqui, ó. Isso daqui é o mesmo que t menos t0, que multiplica que multiplica t mais t0. A multiplicação da soma pela subtração vai dar a diferença de quadrados, né? Então, vamos colocar em evidência novamente esse t menos t0. T menos t0, porque ele aparece tanto na primeira parcela quanto na segunda. Então, em relação à primeira parcela, vai ficar o a sobre 2, que multiplica t mais t0. E em relação à segunda parcela, vai ficar menos a t0. Tá, agora vamos continuar. T menos t0. Vamos abrir essa multiplicação aqui. Vai ficar... Ou melhor, vamos colocar o a em evidência logo. Ó, vamos colocar aquele a em evidência. Vamos colocar o 2 no denominador em evidência. E vai ficar t mais t0
E aqui vai ficar menos 2t0. Né? Porque esse 2 corta com esse 2, fica justamente esse t0 sozinho aqui. Então aqui vai ficar t0 menos 2t0, vai ficar menos t0. Então, t menos t0 multiplicar sobre 2, multiplicar sobre 2, t menos t0. E a gente chegou justamente nesse t menos t0 ao quadrado. Sobre 2, multiplica t menos t0 ao quadrado. Continuando aqui, a gente viu, por esse cálculo aqui, que isso aqui é igual a essa parcela toda aqui. Então, isso aqui vai ser igual a V0, t menos t0, mais esse carinha aqui. É sobre 2, t menos t0 ao quadrado. E a gente chegou de novo na equação que a gente queria demonstrar. Então, colocando os termos bonitinhos, ΔX novamente é o x no momento t menos x0. A gente vai passar o x0 para o lado direito. E a gente vai ter que x em função do tempo é igual à posição inicial mais V0 t menos t0 mais a sobre 2 t menos t0 ao quadrado. E novamente a gente chegou na equação que a gente queria demonstrar. Como queríamos demonstrar. Beleza. Então a gente demonstrou a lei horária do MRUV, primeiro utilizando propriedades gráficas da área direta que a gente calculou geométrica, do trapézio, da reta, da equação da velocidade em função do tempo entre o gráfico dessa reta e o eixo do tempo. Depois a gente utilizou o cálculo para fazer essa demonstração mais formal, que é a demonstração mais genérica dessa lei horária do MRUV. Então é isso.